Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Joel. Vamos no seu primeiro capítulo. Joel, capítulo 1, versículo também 1. Aleluia. Uma passagem bastante conhecida do livro de Joel, capítulo 1, que Joel é um profeta que escreveu bem pouco, gente, e também profetizou por pouco tempo, mas nós vamos falar sobre isso, amém? Diz assim, ó, falei errado para vocês, não é Joel, Ageu, gente, Ageu, não Joel, Ageu, capítulo 1. Acharam? Diz amém. A palavra diz assim, livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo também 1. Diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é o tempo de habitardes vós em casas apaneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado, tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco, e este pouco, quando trouxerdes para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo, atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então, Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Até aqui. Pai, nós lemos a Tua palavra nessa noite, ó Deus, e nós precisamos tanto, ó Deus, da Tua unção, do Teu poder, da Tua graça nessa noite, ó Deus. Nós precisamos, ó Deus, estar com os nossos ouvidos atentos, com o nosso espírito preparado para receber a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Nós oramos agora porque sabemos, ó Deus, que muitas vezes
O mundo do Espírito quer atrapalhar que nós entendamos a Tua palavra, porque quando entendemos, ó Deus, a Ti, a Tua palavra, a Tua pessoa, a nossa vida muda, ó Deus, a nossa história muda, a nossa casa muda, a nossa família muda. Então eu oro agora em favor das nossas vidas, para que no nome de Jesus, ó Deus, todo entrave do inimigo, todo atrapalho das trevas, todo plano, todo intento, não subsista, não fique, não permaneça no nosso meio, mas no nome de Jesus, esteja esse lugar, ó Deus, cercados pelos Teus santos e poderosos anjos, ó Pai, para que nós possamos entender da Tua palavra, possamos entender de Ti, Senhor, possamos aprender mais de Ti, sairmos daqui, ó Deus, edificados, restaurados, renovados. Se entramos hoje na Tua casa doente, no nome de Jesus, ó Deus, que a Tua unção de cura esteja sobre a nossa vida, que a Tua unção de libertação estejam aqui sobre as nossas vidas, ó Pai, sobre aquele que entrou aqui talvez oprimido, deprimido, angustiado, ferido, caído. Eu não sei a forma, eu não sei como que cada um entrou aqui, mas o Senhor sabe, ó Pai. E nós oramos agora, ó Deus, para que nós sejamos libertos e transformados e mudados e curados nesta noite, através de Ti, da Tua palavra, da Tua unção, desta oração. Em nome de Jesus eu oro, em nome de Jesus eu peço, e desde já eu Te louvo, Te agradeço e bendigo o Teu poderoso nome. Você que crê, diga amém. Aleluia, diga amém. Muito bem, sente um pouquinho. Vamos compartilhar da palavra do Senhor mais uma vez nessa noite. Aleluia. Abra o teu coração. Nós sabemos que se nós não estivermos preparados para ouvir a palavra, e não só ser ouvintes da palavra, mas ser praticantes dela, fatalmente, né, nós não conseguiremos ampliar a nossa visão, mudar a nossa história. Eu posso dizer isso da minha família, quando Jesus entrou na nossa casa, como houve mudanças profundas e gradativas, né? Às vezes a pessoa está na igreja, mas ela não vai nem percebendo que as mudanças Deus vai fazendo, né? Deus vai corrigindo, Deus vai cortando arestas. Nós somos, eu entendo assim, quando a pessoa chega para Jesus, ela chega como um diamante bruto. Eu não sei se você teve a oportunidade de ver uma foto de um diamante bruto, né? Procure na internet, é muito legal de você ver. Você olha assim um diamante bruto, ele não passou pelo ourive ainda. Então ele está numa condição assim, que você não vê beleza nenhuma nele. Parece que é um pedaço de vidro comum, um cristal comum. Não sei se você já teve a oportunidade de ver esse diamante bruto, mas faça essa comparação, né? Você coloque lá na internet, fotos de diamante bruto. Aí você vai ver uma série de coisas. Se você talvez encontrar ele aqui, você vai falar, o que é isso aqui? Um pedaço de vidro. Qualquer um de nós, talvez, irmãos, pegássemos na mão e não entenderíamos que vale alguma coisa. Mas quando ele começa, é só aquele que entende, né, dos quilates, das coisas, do material e do minério, né, pode dizer alguma coisa. Mas quando ele vai para a casa do ourive, né, quando ele vai para ser lapidado, e o grande diferencial, por exemplo, de um diamante, não é só a sua qualidade em quilates que ele tem da sua formação, mas é também como o ourive faz os seus cortes, né? Como aquele que é o lapidador vai fazer os seus cortes. Se você tem um diamante bom, né, que vai valer muito, e ele está ainda na condição de estar bruto, você precisa levar ele para aquele que vai fazer os cortes. Mas se ele não souber fazer os cortes, ele pode depreciar o valor daquele diamante, porque aquele que trabalha. Então, se você tem um diamante achado na natureza de uma proporção, de um valor muito grande, você vai ter que levar talvez para o melhor lapidador, aquele que vai fazer a lapidação, né, o lapidador. Você vai levar para o melhor cara que tem, né? E quando você chega à igreja, eu entendo que nós também estamos na mão do melhor lapidador de diamante que existe, né? Aquele que vai lapidar a nossa vida, amém, irmãos? E você está nesse sistema, nós estamos assim, a igreja do Senhor está assim, mas muitas vezes nós estamos adormecidos para as coisas que estão acontecendo, né? Essa semana, não sei, semana passada, não sei se vocês viram, né? Recuou o mar, né, da costa lá do sul, bateu até a costa do estado de São Paulo, né? O mar recuou, que os barcos ficaram, todos eles ficaram na areia, né? Ficaram atolados na areia, não tinha água.
porque o mar recuou muito, uma previsão onde estavam os estaleiros dos barcos, e os barcos não tinham água mais para poder ir para o mar. E vocês viram isso? Amém, irmãos? Né? Quem não viu, dá uma olhada, né? Porque assim você fala assim, é mais um fenômeno da natureza, acontece, né? Mas será que o Senhor não está mandando avisos e recados para nós que estamos nesta nação? Irmãos, vou falar uma coisa para você, o Brasil precisa, foi até o tema quando nós abrimos o nosso congresso aqui, e aquilo me acalmou o nosso coração, né? Acalmou o meu coração, pelo menos, quando nós abrimos o nosso congresso aqui na sexta-feira passada, e a pastora Soninha, ela pregou, e o tema do nosso congresso era despertando para o avivamento, e ela trouxe uma palavra que confortou o meu coração na sexta-feira passada, e ela disse assim: não haverá avivamento se não houver arrependimento. E eu sempre pensei isso, e é verdade isso, o avivamento não vem para uma nação se não houver corações arrependidos, se nós não nos arrependermos. E o grande desafio da nossa igreja, irmãos, é exatamente isso, o meu e o seu desafio. Não sei se você consegue entender a dimensão disso. Nós precisamos nos arrepender até pela nossa nação, irmãos, né? Só para você ter uma ideia, né? O índice de homicídio no nosso estado, ele caiu, né? Isso eles fazem uma comparação de 1000, sempre de 1000, né? Então, antes era quase 50 homicídios por 1000 pessoas que acontecia aqui, não sei quanto tempo, mas esse era o índice do estado de São Paulo. Hoje está em 20 e pouco. O Nordeste aconteceu o contrário, era em 20 e pouco, e eles estão chegando a índices alarmantes de até 60 por 1000 pessoas mortas lá, não sei em quanto tempo. Então está subindo o índice de homicídio nas regiões, em outras regiões, e aqui nós estamos nos sentindo, né? Nós aqui na nossa cidade, a gente não se sente seguro, é verdade ou não é, irmãos? Né? Você vai assim, eu vou seguro para o mercado. Nós não vamos mais com segurança para o mercado, nós não vamos mais com segurança para lugar nenhum. Aí você poderia falar assim, mas então eu vou morar no interior. Lembra disso? Lembra dessa história? O cara fala assim, eu vou morar no interior porque aqui está muito perigoso. Aí você vai para essa cidadezinha pequenininha, tem lá um caixa eletrônico e 2 policiais. Aí os ladrões vão para lá também, né? Porque eles perceberam que a força policial nessas cidades pequenas é menor, em proporção talvez até das pessoas, não sei, mas é menor a força policial, então eles estão indo para lá. Então não tem mais segurança. Aí você vai falar assim, não, eu vou criar meu filho numa cidade pequena no interior, porque aqui está cheio de droga, né? Tempo atrás a gente foi, como é que era aquela cidadezinha que a gente foi mesmo, que a gente foi ver aqui, Sarapuí, eu e o pastor Flávio, a gente almoçou lá, a gente procurou um restaurante lá, mas estava fechado para o almoço, foi verdade, irmão, tinha um restaurante fechado para o almoço. Falei, mas está fechado o restaurante na hora do almoço? Tinha 2 restaurantes na cidadezinha, irmão, mas a gente achou um lá, comemos lá um perfão lá, a gente estava lá fazendo um negócio lá perto, lá, aí, pastor, já viu o pastor não ser curioso, né? Pastor é terrível, né? Mas igual eu aprendi isso com o meu sogro, né? A gente vai lá, às vezes fazer um ofício, e a gente fala assim, mas do que será morreu aquele cara lá? A gente vai lá saber, e aí como é que foi? Pastor fica louco, irmão, né? E a gente é curioso, aí eu comecei a conversar com um, conversar com o outro, aí não sei com quem a gente estava falando lá, aí eu falei, se aqui, moço, que cidade tranquila, boa de morar. Ele falou, já foi. Eu falei, ué, mas como assim? Você é louco, você vem aqui sábado à noite, aqui na pracinha, tem uma pracinha só, irmãos, uma pracinha só, o centro da cidade é uma pracinha, assim que, ele falou assim, nossa, a molecada está aí, está usando droga direto. Eu falei, como assim droga? Eles usam crack, cocaína, tudo aí, maconha, não é possível. É possível sim, falei assim, a molecada está perdida aqui. Eu falei, você está de brincadeira? Não, é isso que está acontecendo aqui também, cidadezinha aqui, irmãos, né? Então, hoje, a gente não consegue mais falar assim, eu vou para o interior, né? Eu vou, por exemplo, eu vou morar numa chácara. As chácaras estão sendo invadidas também, né? De repente a gente assiste o Datena lá, estava lá em tal chácara, invadido, não sei o quê, mesma coisa. Então, parece que nós não temos uma segurança mais, né? E isso, irmãos, é motivo da igreja se arrepender, porque tudo isso envolve derramamento de sangue, envolve injustiça, envolve o pecado da iniquidade.
E a igreja precisa se arrepender disso. Pastor, por que você está falando tudo isso? Porque na verdade, irmãos, aqui só para você entender o que estava acontecendo, né? Haviam voltado para Jerusalém alguns judeus, pós-exílio, né? Eles começaram a retornar. E quando eles retornaram, imagine só, o templo de Salomão, que era um templo suntuoso, era um templo bonito, era um templo onde você vê a descrição da construção, a quantidade de ouro, a quantidade de prata, a quantidade das madeiras, né? Salomão mandou buscar as madeiras do Líbano, saindo de Jerusalém e ir para o Líbano, né? Ele mandava carroças e mais carroças ir buscar as madeiras do Líbano, que eram as consideradas melhores madeiras da época, para ser feito o templo de Salomão. Então o templo de Salomão enchia os olhos, irmãos. Era algo tremendo, mas eles foram levados cativos, e esse templo foi destruído, e eles voltaram do cativeiro. Quando eles voltaram do cativeiro, eles recomeçaram a construir o templo, e quando eles recomeçaram a construir o templo, eles não conseguiram mais. O templo de Zorobabel, que é construído aqui, e Ageu cita o templo de Zorobabel, que foi construído por ele, esse templo não tem mais a mesma dimensão, não tem mais a imponência, não tem mais nada, irmãos. Não tem mais, o glamour, vamos chamar assim, do primeiro templo, do templo de Salomão, acabou. Então eles começam a construir, né? Alguns historiadores, né? Não todos, né? Dizem até mesmo que quando mandaram madeira para construir o templo, por isso que Deus está falando com eles aqui, isso não tem uma base sólida bíblica, né? Alguns historiadores defendem essa tese, que eles pegaram as madeiras, em vez de construir o templo, que foi mandado para construir o templo, eles construíram as suas casas. Então Deus começa a requerer dele nesse momento e através do profeta Ageu. Então a primeira coisa que eu aprendo, e eu gosto dessa passagem, eu gosto dessa profecia de Ageu, dá para a gente extrair assim, ficaríamos aqui a noite toda extraindo coisas, sabe? Para colocar dentro da nossa vida, porque o bom da Bíblia é isso, irmãos, não é? Porque às vezes você vê uma mensagem bonita, eu já vi mensagens extremamente bem elaboradas, né? Com começo, meio e fim, com tópicos, com passos, tudo isso eu entendo, irmãos, que nenhuma mensagem, né? É por isso que às vezes eu gosto de ouvir as mensagens. Hoje é uma facilidade, a gente não precisa mais do radinho de pilha, né? Não precisa, a gente tem a internet, baixa lá no YouTube, você tem, acho que deve chegar hoje quase 1 bilhão ou bilhões de mensagens. Está lá no YouTube, talvez tenha bilhões de mensagens, e talvez tenha lá milhões de pregadores, né? Mais de 1 milhão de pregadores, né? Porque não é só pastores, então tem pessoas comuns que pregam e colocam lá no YouTube, e você pode ouvir qualquer uma delas, que talvez ela edifique a sua vida. É lógico que tem um monte de gente falando bobagem, né, irmãos? Porque a internet é isso mesmo, né? É por isso que nós precisamos criar anticorpos, irmãos, né? E o anticorpo só é criado quando você entende e lê a palavra de Deus. Porque quando você quer saber se você está evoluindo na vida cristã, é quando você começa a achar defeito em livros. Mas como ele falou isso? Em canções que hoje falam, né? Que são gospel, né? Que são evangélicas. E você fala assim, mas peraí, como é que essa canção aí, ela está falando, levando você a um pensamento talvez errôneo, né? Como algumas canções falam assim, né? Fala assim, aquele que tem promessa não morre, né, irmãos? Eu falo assim, mas peraí, eu acho meio estranho isso, né, irmãos? Porque a gente tem o livre-arbítrio antes de tudo, né? Se você não vai morrer antes de cumprir as promessas do Senhor, desde que você esteja no centro da vontade de Deus. Se você sair do centro da vontade de Deus, a promessa não vai cumprir. E eu vi gente desviada, irmãos, desviada da igreja, com esse pensamento: não, eu não vou morrer não, viu? Eu não vou morrer, porque eu tenho promessa. Ah, é? Vai, irmão, vai nessa, que está cheio de cara aqui com promessa, aqui morando vizinho nosso aqui faz tempo, irmão, faz tempo, cheio de cara com promessa, né? Descendo nesse segundo quarteirão aqui, ó, esses caras estão morando aí faz tempo, e cheio de promessa. E irmãos, talvez você fale assim: ah, pastor, mas é natural a pessoa morrer com promessa? Eu vejo que é natural, irmãos, porque eu penso em me aposentar, irmãos, penso,
para parar de pagar o INSS para receber o dinheirinho. Mas me aposentar como pastor, não existe isso, irmãos. Eu posso pregar menos, se eu não tiver condição física. Eu posso fazer, deixar para que os novos possam fazer, mas aposentar pastor não aposenta, irmãos, não é? Então eu vou estar talvez com 70, com 80 anos, aleluia, né, irmãos? Aleluia! Eu vou estar com 80 anos, irmãos, e eu vou estar aqui ou em outro lugar, talvez, não sei, mas eu vou estar cheio de sonhos, irmãos, amém? É sério isso, irmãos? Parece que vocês morreram já com 40 e pouco, 30 e pouco. Irmão, ei, eu estou falando com você que eu vou estar com 80 anos com sonho, irmãos. Viu? Minha mãe vai fazer 90, fala para ela, se a minha mãe quer morrer, filha, né? Quer nada, irmãos. Não é assim. E você vai em casa, ela está cheia de sonho. Não, né? Vamos fazer uma coisa aqui. E ela está absolutamente certa. Por quê, irmãos? Porque nós, sabe o que acontece? Nós interrompemos a vida. Mas nós somos cristãos, irmãos. A vida para nós não vai ser interrompida. Amém, irmãos? A gente passa da morte para quê? Para a vida. Amém, irmãos? É uma promessa sobre a nossa vida. Então, nós podemos morrer, porque a nossa vida não acaba aqui, irmãos. Nós teremos continuidade de uma vida. Nós estamos apenas aqui, os peregrinos e forasteiros na face dessa terra. Nos diz assim o escritor dos Hebreus, lá no capítulo 11 da epístola escrita aos Hebreus, irmãos. Então, quando o escritor diz, eu sou peregrino aqui, eu vi a promessa, eu vi aquilo que foi prometido, eu andei sobre fé, e assim nós andamos. Pastor, mas por que você está dizendo tudo isso para nós aqui e leu essa passagem? Porque uma das coisas que eu aprendo aqui, irmãos, que muitas vezes nós deixamos o nosso espírito morrer, né? Então não adianta nada você estar dentro da igreja, mas o seu espírito está morto. Pastor, explica direito isso aí, porque eu estou vivo. Você está respirando, mas você talvez não tenha dimensão daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Amém, irmão? Deus está fazendo coisas que você ainda não percebeu. Por quê? Porque na verdade nós precisamos vivificar o nosso espírito. É exatamente o que ele disse aqui, ó. Olha aqui, ó. O Senhor despertou o espírito. Estou lendo o versículo 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel. Então preste atenção. Se ele despertou o espírito, é porque o espírito de Zorobabel estava dormindo. Ou aqui eu rasgo a Bíblia essa parte. Então o profeta falou besteira. Irmãos, preste atenção. Despertou. E despertou para quê? Para a voz de Deus. E isso é a coisa mais importante que nós podemos fazer como igreja, como nação. É por isso que eu falei que nós precisamos ir em direção ao arrependimento, porque sem o arrependimento não haverá avivamento, e sem o arrependimento nós não vamos ver Deus agir como Ele pode agir, porque se houver, mas você fala assim, pastor, mas eu me arrependi, mas tem que começar de alguém, irmãos. Nós precisamos chorar pela nossa nação, nós precisamos nos arrepender pela nossa nação, nós não podemos deixar o nosso espírito morrer por aquilo que está acontecendo, irmãos. Preste atenção que eles estavam envolvidos nas suas coisas. Deus fala assim, a sua casa está lá, né? Está estucada, está bonita, está arrumada. O que Deus está falando? Vocês estão cuidando das coisas. E o espírito estava adormecido. Por quê? Porque aqui, nessa época, eles já sabiam das promessas de Deus, irmãos. E eles viviam pelas promessas de Deus. Amém, gente? Está entendendo o que eu estou falando? Diz amém. Eles viviam pela promessa. Eles aprenderam a viver pela promessa. Pastor, explica isso direito. Eu explico, irmãos. Preste atenção. Eles estavam lá no Egito. Todo mundo lembra do Egito? Amém? Preso, encarcerado, escravo. Escravo, presta atenção. Escravo não tem direitos. Escravo não tem vontade. Escravo não pode ir aonde quer. Escravo perdeu todas as condições daquele que é livre. Quer dizer, ele não pode mais nada. Mas então vem alguém e fala assim, eu vou libertar vocês. Quem era ele? Moisés. Mas quem é esse cara? Mas eles tinham uma promessa. É por isso que eles creram em Moisés. Amém, irmãos? Onde estava essa promessa? Estava lá no Gênesis. Estava lá no comecinho, no capítulo 12 de Gênesis.
Olha só, eles estavam vivendo há 400 anos pela promessa. E a gente está aqui hoje, 2000 anos depois de Jesus, quase 5000 anos dessas promessas, e ainda nós não tomamos posse dessa promessa para a nossa vida. Então pode ser que o meu e o seu espírito esteja adormecido. Para quê? Para a voz de Deus, para as promessas de Deus. E hoje o Senhor está te chamando nessa noite, dizendo assim: acorda o teu espírito, acorda aí, irmão, né? Alguns literalmente, né? Outros só espiritualmente. Irmãos, então ele está dizendo assim: despertou, o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e também o espírito de Josué e o espírito do resto de todo o povo. Está aqui, ó. Olha aqui, ó. E o espírito do resto de todo o povo. Quer dizer, ele começa com a liderança. E a liderança então entende que precisa ter um despertamento. Por quê? Porque na verdade, aqui a gente pode associar um monte de coisa. E uma das coisas que me encanta em Ageu, irmãos, é o seguinte: quanto tempo ele profetizou? Geralmente os profetas ficavam anos, irmãos, servindo a Deus como profetas em Israel. Por exemplo, Samuel ficou 40 anos servindo como profeta em Israel. Ageu, irmãos, só tem essa profecia e acaba. Ninguém sabe qual é a linhagem dele e ninguém sabe o que aconteceu depois disso. A Bíblia esconde, ela neutraliza tudo isso, ela não diz mais nada, não fala da linhagem, não fala de onde ele veio e não fala o que ele fez depois. Sabe quantos meses ele profetizou? 4 meses. O ministério dele durou 4 meses, irmãos. E ele faz uma profecia que desperta o povo, irmãos. Essa é a diferença. Por exemplo, talvez você fale assim: pastor, mas será que isso aí é verdadeiro? Nós vamos para Nínive. Vamos para Nínive. A palavra de Deus diz que Jonas, ele foi mandado, você sabe, ele não quis ir, aquela coisa toda, né? Deus manda quem pode, obedece quem tem juízo, como diz por aí. E ele não obedeceu, ficou lá 3 dias no barriga do peixe, aquela coisa toda. Foi lançado na praia, mas foi para Nínive. E a Bíblia diz que Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes, irmãos. Cidade grande para a época. E era necessário para você cruzar Nínive 3 dias numa caminhada. Sabe quantos dias ele levou evangelizando Nínive? 3 dias. Olha que coisa legal, né, irmãos? Ele não parou para fazer: eu vou fazer aqui como diz, um movimento gospel, eu vou fazer nada disso, irmãos. Ele só passou falando aquilo que Deus queria que aquele povo fizesse. O que ele queria? Que se arrependessem, né? Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade. E ele passou 3 dias pregando nessa cidade. Qual a conclusão que eu chego? Conclusão seguinte, irmãos: ele não parou nem para dizer assim com alguém, falar assim: vou gastar um tempinho aqui com você, porque eu acho que você vale a pena. Na opinião do profeta, aquela cidade estava todinha contaminada. E sabe o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que aqueles homens passaram a se arrepender, que o rei tirou suas vestes reais, colocou vestes de saco, se lançou no meio das cinzas e se arrependeu. E isso passou então, esse arrependimento, às casas e aos pais e aos filhos. E se não bastasse, eles puseram até os animais, irmãos. Puseram os animais para jejuar. Se fosse hoje, a sociedade protetora dos animais já estava... É igual você: não, vamos marcar um jejum aqui na nossa casa. E você põe um cachorro para jejuar, irmão. O que vai acontecer com você hoje? O pau vai se descobrir, irmão. É pior hoje você deixar de dar comida para o seu cachorro do que para o seu filho. Olha, estou falando besteira, irmãos? Se descobrirem, essa sociedade, essas mulheradas doidas aí. Porque tem uma mulherada que protege os bichos, irmão. Elas são ninja. É sério, irmãos. Se souber que elas pulam o muro, sei lá, elas fazem meu Deus, eu conheço essa mulherada aí, irmão. Eu não estou falando, irmãos, eu acho que tudo na vida que é exagero, né? A pastora Cláudia diz assim: tudo que é demais é sobra. Ela fala, né? E eu concordo com ela. Porque na verdade, irmãos, a gente tem que cuidar bem dos animais. Tem que fazer tudo, mas o exagero, porque essa mulher, ou essas mulheres, nem todas, claro, algumas, ela vê um cachorro passando necessidade, mas ela passa por cima de 3 caras que estão morando na rua e passando fome, e não dá nem bola, irmãos. Eu sei
que tem que ter pessoas para tudo, irmãos. Mas eu acho que os valores da vida têm que ser colocados nos seus devidos lugares. A pessoa, pastor, mas um cachorro não trai a gente. Não é assim que a gente fala? É? É ou não é? O cachorrinho nunca vai trair você. Os gatinhos que o pastor Flávio cria lá, nunca vão trair. Uma belezinha. Não é? Nunca vai trair, não vai mesmo, irmãos. Porque esse não é o instinto. Mas eles não têm a humanidade que nós temos, né, irmãos? Eles não têm. Um dia findará todos eles. Aqui eles estão para servir ao homem. Para isso eles foram criados, com essa finalidade. E na verdade, porque não é possível que você ache que está tendo evolução, né, irmãos? Você está achando que o jacaré vai virar alguém aí para a vida. Porque é isso que está acontecendo. Porque se você crê na evolução, o jacaré um dia vai perder o rabo e vai estar por aí comendo em algum restaurante aí com aquele bocão, irmãos. Não é isso, né, irmãos? Nós sabemos bem como é o propósito de Deus, as designações de Deus. E nós sabemos que, na verdade, a pessoa ela se perde em tudo isso. E quando nós perdemos os valores, entra na situação que está esse povo, irmãos. Perdeu-se os valores. Não, qual é o meu interesse? O meu interesse é que a minha casa esteja bem, que eu esteja bem acomodado. Espera aí, mas e a casa? E a casa do Senhor? Então, a primeira recomendação do profeta, irmãos, a primeira palavra que vem da boca de Deus para aquele povo é: desperta o teu espírito. Amém, irmãos? Fale comigo. Desperta o meu espírito nesta noite. Pode aplaudir a Jesus. Isso. Aleluia. Nós precisamos ter o nosso espírito despertado, irmãos. Se você não despertar o seu espírito para as coisas de Deus, irmãos, é um valor que nós temos que ter. É por isso que às vezes eu falo, irmãos, para aqueles que têm filhos em casa, tome muito cuidado com aquilo que você fala da igreja. Eles não estão preparados ainda, porque tudo, irmãos, você pega lá o seu filhinho lá da maternidade, né? E você chega em casa, já faz aquela feijoada e tasca para o bichinho. É assim que a gente faz? Nossa, é uma frescura hoje, né, irmão? Antigamente não tinha nada disso. Mas hoje a turma cria uns flangos aí, né, irmão? E aí é aquela coisa, né? 4 meses, é só o leite da mãe. Aí vai introduzir a frutinha. Não é assim? Não é? Bem devagarzinho, né? Assim Deus para conosco. E assim nós, para o entendimento de cada um. Deus não vai entregar coisas que nós não entendemos, porque se eu não entendo, eu não consigo desfrutar daquilo que eu não consigo entender para a minha vida. Não adianta nada eu ter um carro na minha garagem se eu não sei dirigir. É exatamente isso. Então, na verdade, nós vamos falando para os nossos filhos e dando os devidos valores a ele. E qual é o valor que nós damos? Eu sempre, irmãos, estou falando isso aqui, porque assim eu aprendi. Na verdade, as pessoas, se o seu filho olhar para você, que você vem para a igreja, tem que ir para a igreja hoje, ele não vai dar o devido valor que a igreja tem na face da terra, porque é assim. Eu não estou dizendo, irmãos, que nós temos que ser religiosos, né? E isso é a pior coisa do mundo, quando alguma coisa torna obrigação na nossa vida, e não existe mais o prazer de servir a Deus, irmãos. É por isso que Paulo fala: para mim o que vier é lucro, irmãos. O morrer é lucro, né? E o viver é ganho. E o lucro estava em todas as situações. Mas por quê? Porque o seu espírito estava vivificado. O seu espírito não estava mais adormecido. Eu não estou falando de morte, irmãos, porque se o seu espírito morrer, já era. Aliás, o espírito não morre, né, irmãos? O que morre é a capacidade do nosso corpo que entra em falência. Mas o espírito e a alma não, irmãos. Você consegue entender isso que eu estou falando, né, irmãos? O que vai morrer? Não é o seu espírito. Esse é o grande desafio nosso, irmãos. É por isso que ele está falando assim: desperta o seu espírito, porque o espírito pode estar dormente, irmãos. Vou te explicar um pouquinho melhor, para que você entenda bem o que eu estou falando para você, e você entenda essa necessidade. Por exemplo, quando a gente ouve falar de Adão, ele está lá no jardim do Éden, e o que está acontecendo lá? Deus visita ele todos os dias. Não é assim que a Bíblia diz? Que Deus fazia uma visita para Adão. Então ele não tinha o pecado na sua vida, e ele podia ver Deus face a face. E Deus
ele estava com o seu espírito completamente vivificado, e provavelmente, né? É óbvio que a gente não consegue provar isso, mas a sua condição de inteligência, de sabedoria, de capacidade humana, na sua plenitude. Coisas que talvez a gente não tenha, irmãos. Vou falar uma coisa para vocês. Eu não tenho dúvida nenhuma. Escuta o que eu estou falando para você e guarde isso para a sua vida. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando para você. Pessoas, preste atenção, pessoas que deixam o Espírito, né, vivificam o seu Espírito e começam a entender a Deus, tornam-se pessoas mais capacitadas e mais inteligentes. Vou falar de novo o que eu estou falando para você aqui, ó. Se você deixar Deus vivificar o seu Espírito todos os dias, você vai ser mais capacitado e mais inteligente. Amém, irmãos? Não tenho dúvida nenhuma do que eu estou falando. Pessoas, porque na verdade tem pessoas às vezes se degladiando, né? Brigando por coisas que não tem necessidade nenhuma. Hoje mesmo eu falo assim, por que as pessoas brigam? Eu acho que eu não gosto de pessoas que são conformadas, né? Eu acho que isso aí não é legal. Eu acho que não é bacana. O cara fala assim, o cara fala, viu? Você quer pizza do quê? Eu não sei qual, para mim qualquer coisa serve. Mas você gosta de que sabor? Você pode escolher. Não, pode comprar qualquer uma para mim. Tá bom então. E você gosta de beber que refrigerante? Que sabor que você quer? Não, para mim qualquer um serve também. Meu Deus, não é? Fala o que você gosta, não é? É impossível que alguém não tenha algumas coisas que gosta mais, né, irmãos? Eu sei que na hora da fome, irmão, né? É bom, vai qualquer um mesmo. E qual refrigerante você toma? Fez pish, tá bom, tá ótimo, é esse mesmo. Fez pish, tá bom. Não tem problema, porque é assim que funciona na hora da... Mas tem hora que você está sentado, você tem opção. Amém? Está entendendo o que eu estou falando? Nós temos hoje a opção de servir a Deus, irmãos. A opção de servir a Deus na igreja é diferenciada. Deus está dando a oportunidade de você servir a Deus de uma forma diferenciada. Não é servir a Deus como todos servem. Amém, irmão? Está entendendo o que eu estou falando? É assim, servir a Deus de uma forma diferenciada. Não é servir a Deus como todos servem. Irmãos, me lembro eu, quando criança, meu pai fazia feira, lá na rua de domingo. E passavam, meu pai, a gente chegava antes das 6 da manhã, a barraca nossa já estava armada. E a gente passava mais ou menos umas 7h30, mais ou menos, passavam os parentes, os amigos do meu pai, que vinham da missa. E eles vinham da missa e diziam assim para o meu pai, e aí, tudo bom, tudo bem? Bem, já fomos lá na igreja, lá, na missa. Ah, que bom, hein? Hoje eu já cumpri minha obrigação. Quer dizer, as pessoas hoje estão crentes, irmãos, vindo com essa mesma mentalidade na igreja. Vou dizer uma coisa para você, não chegarão em lugar nenhum. Porque na verdade a gente já sabe que esse projeto não deu certo. Amém, irmão? Está cheio de crente, está cheio de evangélico não praticante no nosso país, irmão. Porque ele se frustrou com a igreja. Porque ele se frustrou com pessoas. Porque ele se frustrou, irmãos. Eu falei no começo daqui, é a lapidação que Deus está fazendo a cada um de nós. Deus não poupou esse povo, irmão. Ele falou assim, viu, vocês precisam mudar de atitude. Agora, tem um monte, se eu for aqui achar motivos, por que esse povo estava desanimado? Eu acho um monte, irmãos. Por exemplo, eu imagino que o povo que voltou para lá, aos velhos que voltaram para lá, depois do exílio, que viram o templo de Salomão, e poderiam existir, porque em Israel até hoje, irmãos, os velhos são extremamente respeitados, até hoje a pessoa que é idosa, não é igual aqui, o Brasil precisa mudar muito nisso, irmãos, né? Que a pessoa que fica idosa em casa, né? Já falei aqui, passou dos 70 anos, ganha o primeiro atributo, né? Fica invisível. Tributo de super-herói, ninguém visita, ninguém telefona, ninguém dá bola e deixa lá o velhinho no canto. Misericórdia, não faça isso com aqueles que são os mais velhos da sua casa, né? Israel, irmãos, respeita os mais velhos até o dia de hoje. Pois é, imagine só aqueles que voltaram do exílio e conseguiram ver o templo de Salomão erguido, né?
Quando eles viram o templo de Zorobabel, irmãos, era uma coisinha, pequenininha, que estava lá em ruínas. E isso que era pequeno, estava em ruínas. É isso que nos diz aqui. Olha como é que está lá a situação. Eles tentaram começar a construir. E eu posso imaginar que aqueles que olharam falaram assim: puxa vida, nós vamos fazer esse templozinho aí. Nós vamos fazer essa coisa pequenininha. E o que Deus vai falando, Ele fala assim: a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Aleluia. E não há glória humana, irmãos. É por isso que, para que eles entendessem, preste atenção no que eu estou falando para você. O pensamento, é por isso que a Bíblia diz: o pensamento de Deus não é o nosso pensamento. E glória a Deus por isso. Porque na verdade, quando a gente olha o templo de Salomão, aquela monstruosidade, irmãos, né? Aquela coisa magnífica, que a rainha de Sabá sai lá 2.000 quilômetros de Sabá para ver o que acontece, para ver o templo, irmãos. Uma das coisas que ela queria ver é o templo. Se você for ver, ela fala assim: e eu vi o templo, que coisa mais... Ela se admira do templo. Ela vê os empregados, como ele tratava os empregados, ela vê uma série de coisas e detalhes, né? E eu sempre falo que se nós podemos julgar algum morto que foi para o céu, é essa mulher, irmãos. Porque Jesus cita ela. Jesus fala assim: e se levantará naquele dia a rainha de Sabá para julgar as nações. Ele está falando que a rainha de Sabá foi salva, porque ela viu e entendeu aquilo que era o plano de Deus, irmãos. E o que Deus está fazendo aqui com esse povo aqui, ó, é simplesmente entender o plano de Deus. Pastor, o que mudou na minha e na sua vida, no dia de hoje? 2017, dia 16 de agosto, é isso mesmo? Meio do cachorro louco. Esse povo queria cada coisa, né, irmão? Mês não sei do que, mês do desgosto, né? Meu Deus, como a turma fala bobagem, irmão. E tem uns crentes que acreditam. É bom nem às vezes a casa do crente, que ele ainda está com a ferradura atrás da porta, irmão. Não é? Porque ainda está com seu espírito adormecido. E o Senhor está chamando você para uma outra realidade, para um outro tempo de bênção, para um outro tempo de realização, para um outro tempo em que Deus colocará você por cabeça e não por cauda. Deus quer fazer isso, não tenho dúvida nenhuma, irmãos. É por isso que Ele estava falando com aquele povo. E hoje, irmãos, Deus fala com a igreja, não tem diferença nenhuma. Se nós nos voltarmos para Deus, se nós nos arrependermos, se nós começarmos a fazer aquilo que Ele diz para que nós fizéssemos, o Senhor acrescentará as outras coisas, o Senhor pavimentará a nossa caminhada, ou como Ele diz, que Ele derrubará os outeiros, derrubará os montes, alinhará os montes, ou como você queira, alisará os montes, irmãos. Essa é uma promessa de Deus para a nossa vida, e Deus pode fazer, como Ele fez em Nínive, como eu acabei de dizer. Ele se arrependeu de destruir aquele povo, irmãos. Até os animais, irmãos, como eu disse a você, passaram a jejuar, passaram a jogar roupas de saco em cima dos animais. Eles tiraram as suas vestimentas nobres, irmãos. E às vezes a gente precisa fazer isso. E aqui traz todo o entendimento, Deus dizendo que a glória da segunda casa seria maior. Mas como que vai ser maior num templo menor? Olha só, irmãos, né? Aí ele fala assim, ó: minha prata, no 2, minha prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmão? E a casa? Como isso? Explique isso, irmãos. Como que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, se aquele povo estava desanimado? E muito provável, aqueles que eram e conheciam a casa, ou conheciam o templo, quando passavam lá, eles não tinham nem ânimo de recomeçar a construir, irmãos. Não tinham nem ânimo de fazer. Puxa vida, nós já tivemos um templo para Deus maravilhoso, nós já tivemos um templo para Deus suntuoso, nós já tivemos coisas, já tivemos, irmãos. Mas aí a maior prova que a habitação de Deus não está em coisas terrenas, irmão. A habitação de Deus não está nas coisas da face dessa terra. É por isso que Ele escolheu um templo para fazer morada, irmãos, com todas as falhas que eu e você temos. Amém? E Ele faz morada no seu coração. Preste atenção nisso.
E isso aqui nos volta a esse entendimento. Deus só pode fazer morada onde tem arrependimento, onde tem alinhamento com o céu, ou onde tem o despertamento do Espírito. Qual Espírito é esse, irmãos? Ele não está falando aqui do Espírito Santo não, irmãos. Se vocês percebem aqui, o Espírito aqui está com a letra minúscula. Está se referindo ao Espírito do homem. Ok? Toda vez, só para quem não sabe, para quem sabe, só relembra. Se você vê na Bíblia, Espírito escrito com letra maiúscula, é referência ao Espírito Santo. Se você vê na Bíblia, Espírito escrito com letra minúscula, está se falando ao Espírito do homem. Porque só tem dois Espíritos, irmãos, né? Ou é o do homem, ou é o Espírito Santo. Não tem, outros Espíritos, não existe isso, irmãos, né? Isso é uma criação aí que religiões fizeram, mas nada a ver com aquilo que Deus criou. Ele criou o Espírito do homem e a existência do Espírito de Deus. Então, quando eu vejo todas essas coisas, irmãos, quando a palavra de Deus me alcança, quando a profecia me alcança, irmãos, e hoje você tem que ser desafiado, que essa profecia alcance o seu espírito e vivifique o teu espírito. Amém, irmãos? A gente está aqui para tomar ceia hoje de novo, né? E nós, toda vez que nós lembramos do sacrifício de Jesus na cruz, que morreu por nós, que morreu por mim, por você, que morreu pela igreja, irmãos, que morreu pela igreja que crê. Quando nós lembramos da morte, o nosso espírito se vivifica, irmãos. Nosso espírito se desperta para as coisas de Deus. Então que essa noite possa cair um entendimento sobre as nossas vidas, irmãos. Nós não podemos mais viver de uma forma onde o nosso espírito esteja morto, né? E ele aqui traz uma promessa no finalzinho do livro de Ageu, diz assim, veio a palavra do Senhor, segunda vez a Ageu, ao 24º dia do mês, dizendo, fala a Zorobabel, governador de Judá, farei abalar o céu e a terra, derribarei o trono dos reinos, e destruirei a força dos reinos das nações, destruirei o carro e os que andam nele, os cavalos e os seus cavaleiros cairão, uma pela espada do outro, naquele dia, diz o Senhor dos exércitos, tomar-te-ei, ó Zorobabel, filho de Salatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos exércitos. Então ele fala de escolha, irmãos. Agora você e eu precisamos ter esse entendimento. Você consegue ter esse entendimento que você e eu somos escolhidos de Deus, irmãos? Amém, irmãos? Você precisa ter esse entendimento. O primeiro entendimento para vivificar, para despertar o seu espírito. Aí você fala assim, pastor, mas eu nem sou digno. E quem diz aqui que Deus procura pessoas, se Deus procurasse pessoas dignas, nós não receberíamos nada. Mas Ele escolheu você. Por quê, pastor? Talvez seja a pergunta, né? Mas tem pessoas talvez que tem mais bondade do que eu no coração. Está cheio, irmãos. Talvez tenham pessoas que tenham mais bondade no coração, mas não têm arrependimento. E é por isso que eu estou falando da importância do arrependimento. Então eles estavam, para nós encerrarmos essa mensagem, irmãos, eles estavam numa caminhada, amém? Eles estavam indo numa direção, preocupados com as suas casas, e passavam, eu fico imaginando, Jerusalém até hoje é uma cidade, um lugar pequeno, irmãos, não é um lugar grande. Se você for lá até hoje, aonde estão as mesquitas, era esse lugar aqui, que ele está falando. Se você pega lá uma foto de Jerusalém, você vai ver do alto do Monte das Oliveiras, do lugar onde estão aqui, são dois montes, dois lugares altos, vamos chamar assim. Aonde está o templo é um lugar alto, aonde está o Monte das Oliveiras outro lugar alto. Descendo o Monte das Oliveiras tem um cemitério, está cheio de cemitério por lá, que vocês podem ver, porque eles acham que dali, até outras religiões que não são cristãos também acham que ali haverá ressurreição, e aqueles terão privilégio, uma série de coisas aí que vai por aí afora. Aí ele desce para o Getsemane, e desse lugar você vê o templo, irmãos. Se você subir no Monte das Oliveiras, você vê o templo. Se você descer da Monte das Oliveiras, passar por esse cemitério e ir até lá embaixo, até o Getsemane, onde Jesus foi preso, mesmo assim você consegue ver o templo. Você está na parte de baixo, mas o templo está nos dois picos. O Monte da Oliveira é um lugar alto
e o templo também é um lugar alto. Então, aonde você andasse, naquele lugar em Jerusalém, onde aquele povo, aí hoje, né, a situação hoje, para lá do templo, você vê aquele Muro das Lamentações. Quem lembra do Muro das Lamentações? Quem não sabe nem que existe o Muro das Lamentações? Tem algumas pessoas que não sabem, né, irmãos? Vou explicar, não tem problema nenhum, né? Hoje ainda, os judeus ficam orando e põem a mão no Muro das Lamentações. O Muro da Lamentação é um pedacinho do templo, irmãos. Qual templo? Não é o templo esse aqui não, que foi construído por Zorobabel. É o templo que foi restaurado por Herodes. Esse templo ficou suntuoso também. Ficou até mais bonito do que o templo de Salomão. Mas foi destruído mais ou menos em 70 depois de Cristo. Quando Cristo estava aqui, o templo que estava construído era o templo de Herodes. Ele desmanchou praticamente o templo de Zorobabel, que ele construiu, que é o segundo templo, e expandiu. Engraçado, irmãos, que ele fez o templo, ele não tinha nada com o judaísmo, né? É porque Deus faz o que Ele quer, irmãos, né? Lembra aquela história da pessoa que estava lá? Já contei aqui, estava em casa, passando fome. Aí começou a orar, irmã, crente no Senhor Jesus, falou, eu vou orar para Deus mandar alguém para me dar um alimento aqui em casa. Aí tinha uma rádio, ela ligou para a rádio, e tinha lá naquela rádio lá uns caras que era tudo satanista, né? E ela ligou para a rádio pedindo um alimento para casa. Aí os caras falaram assim, vamos aprontar com essa mulher, vamos levar esse alimento lá e falar que foi o diabo que deu para ela, porque ela falou que ela é crente, né? Vocês sabem dessa história, já contei aqui, é a mesma situação, né, irmão? Quando Deus age, é diferente, né? Aí ela chegou lá, os caras lá encheram uma cesta básica, e encheram de mantimento, de tudo, mercado, açougue, encheram, proveram a casa da mulher, e eles esperando que ela perguntasse, né? E aí, quem que mandou esse alimento maravilhoso, todas essas coisas, né? E todo mundo, e foi, e carregou, e saco, e sacola, encheu a casa dela, provisão para muito tempo. E os caras, já para ir embora, deu café para os caras, fez tudo, e ela não perguntava. E os caras falaram assim, ai, não aguentaram, né? Falou assim, e a senhora não vai perguntar quem mandou? Falou assim, eu não, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Você está entendendo, irmãos? Quando Deus manda, o diabo obedece, e é verdadeiro isso, não é? E o templo construído foi por Herodes, não é? Então, só para você colocar você na história e você entender o que eu estou falando, imagina esses caras passando todo dia lá, irmãos, né? Os caras, alguns, porque assim, os que não viram o templo de Salomão, para mim, no meu entendimento, é uma condição pior ainda, porque assim, não tinha foto, certo, gente? Né? Não tinha Facebook, não tinha nada disso, irmãos. Não tinha, vou mostrar para você, filho, a foto do templo. Então, o que acontecia? O judeu tem isso até hoje, irmãos. Ele passa de pai para filho as histórias. Isso é uma ordenança de Deus. Então, todos aqueles que foram para o exílio só ouviram falar do templo. E ouviram falar da majestade do templo. E ouviram falar, por exemplo, se eu sei a história da rainha de Sabá, que está aqui, irmãos. Eles pegavam o filho e falavam assim, ó, um dia, essa rainha que morava longe, ela veio só para ver o templo, de tão bonito que era. Você está vendo, filho? E isso mesmo no exílio, aqueles que foram para o exílio conheciam o templo. E aqueles que voltam do exílio, voltam com a imagem do templo que o pai falou. Quando eles olham para aquele templo, passam lá, mas vamos construir isso que jeito? Nós não temos ouro, nós não temos prata, não tem nada disso. Por isso que no versículo 8 aqui ele fala assim, ó, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Está entendendo por que ele está falando isso? Porque aquele povo não queria. Como que eu vou começar a fazer uma obra que eu não tenho condição nem de terminar, porque a gente não tem nada, a gente não tem mais nada, não tem mais ouro, não tem mais prata, tudo foi levado. Então a coisa, irmãos, estava dessa forma. E às vezes, pastor, por que você está falando tudo isso para mim? Porque às vezes a gente olha para a situação da nossa vida, irmãos, né? E fala assim, como que eu vou conseguir fazer isso? Preste atenção. Talvez você já olhou para a situação da sua vida e já falou assim, como que eu vou conseguir chegar em tal lugar? É por isso que você não pode, eu comecei dizendo aqui, que até com 80 ou 90 anos, irmãos, a gente tem que estar sonhando, irmãos.
Porque o nosso sonho não termina aqui. Irmãos, não foi o diabo que inventou o trabalho, irmãos. Não foi o diabo que inventou o propósito. Foi Deus, irmãos. Deus inventou o trabalho, Deus inventou o propósito, Deus nos colocou na face dessa terra, e eu tenho uma certeza e uma convicção no meu coração, irmãos, que nós temos um propósito de vida para a eternidade, não é só para hoje. O hoje, eu sei que o meu Deus, por isso que Ele está dizendo aqui, eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata, eu faço do meu jeito, da forma que eu quero. Eu pego o ímpio para construir o templo, e eu pego o santo e construo o templo, e eu pego o ímpio também e construo o templo, irmãos. Olha só que incrível, isso é para quebrar todo aspecto de religiosidade, porque Herodes constrói o templo, irmãos, deixa ele suntuoso, deixa ele bonito, reconstrói, reforma ele inteiro, deixa aquele templo maravilhoso, irmãos, mas ele não sabia nem o que ele estava fazendo, Então quando Deus quer, irmãos, Ele faz com o justo, Ele faz com o ímpio, Ele faz com quem conhece Ele faz com quem não conhece Ele, até os ímpios, irmãos. É por isso que eu estou falando que a batuta dessa terra está sendo regido por essa palavra. Pode passar céu e terra, mas não vai passar essa palavra, irmãos. E eu vivo, e nós temos que viver por ela. Agora, eu e você só vamos ter esse entendimento se o nosso espírito estiver vivificado. Talvez o seu espírito hoje, nessa noite, esteja adormecido. Pastor, explique isso direito. Quer dizer que essa condição, ela pode existir no homem? Claro que pode, irmãos. Pastor, como você tem tanta certeza? Porque a Bíblia me ensina, irmãos. Paulo fala que o homem natural, presta atenção, o homem natural discerne as coisas naturalmente, e o homem espiritual discerne as coisas espiritualmente. Então quando eu tenho discernimento do Espírito, o meu espírito está vivificado e atuante na minha vida. É por isso que eu disse que lá no jardim do Éden, o espírito de Adão estava totalmente vivificado e ele poderia ter contato com Deus. E esse é o nosso desafio de hoje, irmãos. A igreja precisa voltar a ter um contato próximo com Deus. Você precisa voltar e ter um contato próximo com Deus. Não é porque você saiu daqui e foi para a tua casa. E preste atenção, irmãos, queridos e amados, a sua comunhão com Deus não muda. Amém? Não precisa entender isso. A nossa comunhão, porque tem gente que fala assim, nossa, eu chego aqui na igreja, eu sinto tanto a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Amém, irmãos? E quem já sentiu a presença do capeta? Quem já sentiu? Isso é bom ou ruim? Não é bom, porque Deus está falando para você. Olha só, às vezes a gente acha que não, irmão. Ai meu Deus, o capeta, eu estou sentindo a presença do diabo. Que bom que você sentiu, irmãos, porque Deus te deu essa condição, e para você expulsar e mandar ele embora, irmão. Pior é quando o cara está com o seu espírito tão morto, que o diabo deita e rola, e ele não percebe. Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Amém? Vocês estão comigo aqui? Boa noite, estou chegando agora. Irmãos, vocês entenderam o que eu falei? Amados, queridos, tem pessoas que já, às vezes está na igreja, mas não sente, não, eu não sinto mais a presença de Deus, também não sente mais a presença do diabo, porque o espírito está adormecido, irmãos. Que bom quando você chegou a algum lugar e falou, nossa, estou me sentindo mal aqui. Cada um tem um jeito, né, irmãos? Eu quando chego a algum lugar, irmãos, e está meio encapetado o negócio, né? O diabo está lá, deitando e rolando, eu sinto o cheiro de enxofre. Sério? Por que é isso? Também não sei explicar, irmãos. Cada um com seus problemas, né? Como diz o outro por aí, né? Mas, irmãos, é uma condição que às vezes, toda vez acontece isso? Não é toda vez que acontece isso. Porque isso não está no meu querer e na minha vontade, está na vontade de Deus. Então, se o meu espírito está vivificado, se eu estou despertado, a condição do diabo me atacar é muito diferente, irmãos. Porque a gente sente a atmosfera que nós estamos vivendo. Então tem hora que você chega em determinado lugar e fala, nossa, a capetada está aqui, deitando e rolando, irmãos. Está lavando a cara na pia do banheiro do cara e ele não percebeu ainda. Eu não gosto muito de falar isso, porque às vezes eu brincava com isso, né? Nossa, você está tão assim insensível que o diabo está lavando a cara na pia do seu banheiro e você não percebeu. E depois um menininho da igreja, faz tempo que aconteceu isso, filho de uma irmã falou assim,
não queria à noite no banheiro, mas nem a pau, irmão. Que o pastor falou que o diabo está lavando a cara da pia do banheiro. Aí eu parei de falar isso. A gente fala tanta besteira, né, irmão? Mas é uma forma de você entender que, na verdade, nós precisamos dessa sensibilidade. E dura coisa quando nós perdemos essa sensibilidade. Quando parece, não, está tudo bem. Não, irmãos. Né? Deus está no controle de todas as coisas. Aí eu senti a presença do diabo, que maravilha. Expulsa ele, irmão. Manda ele embora. Para isso Deus fez com que você sentisse a presença do diabo na sua vida, na sua casa, lá no meio da sua família, lá no seu trabalho, irmãos. E não vai falar assim, não, eu sou crente, agora eu estou na igreja, o diabo não vai, irmãos. Eu sempre falei aqui, se existia alguma coisa pura, é aquilo que Deus entregou para os judeus, estando aqui na terra, né? Todas aquelas inscrições do tabernáculo, de tudo aquilo que eles tinham que fazer, algumas coisas eles acrescentaram, mas a boa parte dela, o início, Deus que deu, então eu considero aquilo vindo de Deus. E Jesus estava em Nazaré, irmãos, lá numa sinagoga em Nazaré. Presta atenção, Jesus dentro de uma sinagoga em Nazaré, na sua terra, né, que todos conheciam, que ainda ele era conhecido daquele que veio de Nazaré. E dentro da sinagoga, Jesus estando lá, manifestou um endemoniado dentro, irmãos. Então a pessoa acha, não, eu vou para a igreja, porque o diabo ali não me pega. Aonde isso, irmãos? Biblicamente a gente responde e vê que Jesus estando em Nazaré, dentro de uma sinagoga, o diabo falou, ei, eu sei bem quem você é. Aí Jesus fala para ele, cala a boca, não mandei você falar, não é? Está entendendo, irmãos? Às vezes a gente acha essas coisas. Então se manifestava demônio perto de Jesus, irmãos. E manifestava roto ainda, né, irmão? Era um festival. Pastor, mas de prova, irmão, biblicamente falando, né? Quando ele foi entrar em determinada cidade, lá em Gadar, né, ele foi entrar, veio o gadareno, um homem endemoniado, e falou para ele, viu, é chegada já a nossa hora, o que você veio fazer aqui, o que está acontecendo? Jesus repreende e fala assim, viu, dá para a gente entrar naquela manada de porcos lá? Dá, né? Mais ou menos lá, diz ele que era uma legião romana, era mais ou menos 2.000 homens, né? Então se ele falou que era uma legião, no mínimo 2.000 demônios dentro de um homem só. Aí a gente vê a dimensão da coisa, que não é na nossa dimensão, não é no nosso entendimento, não é da forma que a gente pensa. E isso é o movimento do mundo espiritual, irmãos, né? E vou falar uma coisa para você, para encerrar essa mensagem, senão eu vou embora pregando. Só para você entender, quer queira, quer você não queira, quer você fale que não acredita, quer que você fale, eu não acho que não é assim, o mundo espiritual vai continuar existindo, né? O que diferencia nós daqueles que estão no mundo é crer, né? Porque Jesus que falou isso, irmãos, né? Vamos pegar finalzinho de Marcos, né? Não é profeta não, irmãos, é Jesus falando, né? Marcos 16, olha só, que Jesus está dizendo para nós hoje. Finalzinho aqui, ó. E disse-lhes, no 15, 16, 15, e disse-lhes, quem é esse disse-lhes? Quem está dizendo? O próprio Jesus. Olha aqui, ó. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Essa voz é voz de Jesus para nós, irmãos. Disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Olha a diferenciação aqui, irmãos. E não é profeta não, é o próprio Jesus falando, irmãos. E ele está dizendo de crer, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Ele não diz de bondade, ele não diz de acerto. Não que nós não tenhamos que fazer as coisas certas. Muito pelo contrário. Você viu que ele estava repreendendo aquele povo, porque estavam indo no caminho errado, cuidando só da sua própria vida, esquecendo a casa de Deus. Mas aqui diz assim, ó, e esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, e pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Fica de pé. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar os que confiam no Senhor antes de nós ministrarmos a ceia? Vamos dizer que a gente confia nele. Uns confiam em carros, cavalos, em cavaleiros. Nós ouvimos aqui que a nossa confiança tem que estar no Deus Todo-Poderoso. Não importa a situação que eu ou você estejamos vivendo, a nossa confiança está no Deus que cuida de cada um de nós. Que você possa ter esse entendimento nessa noite. Enquanto nós estivermos cantando, você deixe o seu coração ser levado ao entendimento, deixe o seu espírito ser vivificado. Não saia daqui com o seu espírito de uma forma adormecida. Deixa ele ser desperto para o entendimento de Deus e das coisas de Deus e da palavra de Deus.